Continuando com a nossa luta para encontrarmos os meios que tivermos a nosso dispor e que a ciência nos permite para que possamos enfrentar esse momento de pandemia, de isolamento parcial, de isolamento total, não sei o certo ainda. Eu quero falar sobre liberdade. A liberdade, que é, sem dúvida nenhuma, o que mais precisamos hoje, é a liberdade de informação, de sermos informados clara e concisamente a respeito da pandemia. Lamentavelmente, aqui na cidade de Lages, está circulando um áudio atribuído a um determinado médico aí, cujo nome eu não vou citar porque conheço, é um profissional de alto gabarito e talvez seja uma conversa em off que vazou. Mas nesse áudio ele diz que o vírus está solto pela cidade e qualquer um pode pegar. E isso está aumentando o pânico entre as pessoas. Está aumentando o pânico porque divulgar e fazer coisas boas é muito difícil. Agora, divulgar terror, coisas ruins, notícias ruins, é a coisa mais fácil que tem. Todo mundo adora os programas policialescos, os programas de denúncias e coisas e tal, e acabam por não valorizar o que tem que ser valorizado, que é o bom da vida, o lado bom da vida, porque nós não sabemos se vai ser o Covid que vai nos tirar desse plano aqui, ou vai ser qualquer outra doença, ou vai ser qualquer outra coisa. Ninguém sabe, graças a Deus, e isso é muito importante. Só para não deixar dúvida, está aqui minha máscara, que eu não estou usando agora por uma questão de técnica aqui, estou numa sala que foi devidamente desinfectada, e o microfone está distante, então estou tomando os cuidados que o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, a OMS, sei lá mais quem, estão determinando. Mas tem algumas coisas que nós precisamos questionar. Nós não somos um bando de cordeirinhos, um bando de vaquinhas de presépio que estamos aqui para simplesmente aceitar tudo imposto, como se nós, goela abaixo, como se diz no popular, sem questionar. Ninguém está dizendo que o vírus não está por aí, que o vírus não é o que é. Ninguém está falando isso. Eu não estou pregando aqui que não se deva, em hipótese alguma, não cumprir as recomendações dos órgãos de vigilância sanitária. Sem dúvida alguma, devemos todos cumprir, até porque somos leigos e eles são expertos no assunto e, apesar de não terem uma expertise no tratamento, no combate a esse vírus, eles é que entendem. Mas eu tenho algumas coisas que eu posso questionar sem que infrinja as normas sanitárias. Primeira delas, se é necessário, realmente necessário, o isolamento social, se isso vai fazer com que nós nos livremos desse mal da maneira como ele está posto, a medida tomada foi errada. Deveria ser toque de recolher. Porque ninguém obedece tudo, ninguém obedece a lei. Se fosse assim, os fóruns não estavam entulhados de processos criminais e cíveis de pessoas que não cumprem a lei, que têm que ser forçadas pelo Poder Judiciário para cumprir a lei. Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer. Ninguém vai cumprir 100% do isolamento. E se não cumprir, se 10% não cumprir, não adianta os outros. Vão ficar aí espalhando para todo mundo. Hoje mesmo eu vi no Jornal do Almoço o pessoal falando de uma casa noturna aí no estado que estava promovendo uma festa. Vi falar também do acúmulo de gente no mercado público da capital, que depois foi organizado
pela Guarda Civil Municipal, mas mesmo assim estavam as pessoas estavam lá para comprar peixe para Páscoa, para a Sexta-feira Santa. Então nós precisamos ter uma noção clara se realmente é necessário o isolamento, que ele seja feito de forma drástica, de forma, como é que eu posso dizer assim, de uma forma enérgica, que não permita a ninguém sair de casa. Aí o isolamento vai ser realmente um isolamento frutífero, no meu entendimento. No deles é o isolamento social e a consciência das pessoas. Se nós formos contar com a consciência das pessoas, não tínhamos tantos acidentes de pessoas dirigindo bêbados, não tínhamos tantos casos de atitudes inconscientes ou de falta de comportamento social tomadas diariamente por milhares de pessoas no Brasil inteiro. O segundo ponto que eu quero dizer é que se a máscara ajuda, apenas ajuda, mas não evita, que temos que manter a distância das pessoas, mais um motivo para que seja imposto um toque de recolher. Cada um pensa o que quer e diz o que quer, mas de outra maneira eu não entendo como é que isso pode realmente se efetivar. Falo isso porque eu sou habitante da cidade, e nas cidades está assim. Você sai na rua aqui em Lages hoje, por exemplo, você vê muita gente na rua. Muito mais do que um recolhimento social, que um isolamento social permitisse. A segunda coisa que eu quero falar é que as pessoas não vieram para a televisão, a não ser aqueles jornais, aquelas telejornais, aqueles sensacionalistas, com dados concretos. Quando eu vi no programa do José Luiz da Atena, o secretário de Saúde de São Paulo, um dos grandes infectologistas desse país, Dr. Davi Wippe, professor Dr. Davi Wippe, um homem com doutorado na área dele, com tudo, se recusar a responder se usou o remédio aquele que o cloroquina, juntamente com a azitromicina para se curar, porque ele foi acometido pelo coronavírus. Diz que isso é só o médico dele que podia falar. Já o Dr. Roberto Calil, um dos maiores cardiologistas do Brasil, disse claramente que tomou e se curou. Então vocês vejam que é o cardiologista-chefe do Hospital Sírio-Libanês, e é uma das maiores autoridades em cardiologia do Brasil e talvez do mundo. É respeitado no mundo inteiro, né? Ele usou esse remédio. Mas daí fica, o Davi Wippe não quer falar se usou ou não usou. O Roberto Calil, embora não seja infectologista, é um cientista renomado internacionalmente, falou que usou. O que está valendo? Como é que o general Heleno, aos 73 anos, em 10 dias estava recuperado? Usou esse remédio, que era para malária, que é para malária também, e para lúpus, para outras doenças, combinado com azitromicina e com essas coisas. É o que eles declaram na imprensa. Por que não esclarecer a população claramente? Olha, o remédio, a dose tem que ser muito maior do que aquela usada para malária, ou para o lúpus, ou para outras doenças, outras infecções. Tem que ser uma dose muito maior, apresenta um risco muito grande de uma série de efeitos colaterais, mas é o remédio que nós temos hoje. Beleza? Estamos informados. Nossas famílias, se nós não tivermos condições de nos comunicar, vão decidir se vão usar ou não o remédio. E ponto final. Se é esse o tratamento que tem. Antes de vir para casa, ou para cá hoje, ouvi no Jornal do Almoço também, não sei se foi a Carolina Bahia de Brasília, ou foi a Carolina Bahia e a apresentadora do Jornal do Almoço, aquela senhora muito simpática e muito eficiente, que eles estavam dizendo
que no mundo são 1 milhão de infectados, no mundo, 1 milhão de infectados, 84 mil mortes. No mundo. Diante de tudo que está sendo feito, os Estados Unidos são considerados hoje o epicentro da pandemia, por muitos são considerados hoje. Eu acho que é um percentual lamentável, porque 1 milhão de vidas são vidas que poderiam não se perder, poderiam ter sido poupadas, né, se houvesse mais tratamento sanitário na vida das pessoas. 84 mil mortos, atualmente tem 1 milhão de infectados, 342 mil já se recuperaram, né? E os outros estão em tratamento, alguns em clínicas, alguns em coisa. Então, e outros em tratamento ambulatorial e outros em casa. Isso quer dizer o quê? Que o percentual diante dos 7 bilhões e 300 milhões de habitantes da Terra, de humanos habitantes da Terra, é um percentual bem baixo, graças a Deus. Novamente, peço a Deus pela alma dessas pessoas que estão perecendo e, lamentavelmente, pelo que eu percebo, está se fazendo o possível para combater esse bichinho tão minúsculo, tão pequenininho, né, que derrubou os tanques, os mísseis nucleares, os aviões invisíveis, os foguetes e tudo mais, botou todo mundo de joelho. Também questiono muito o fato de que não permitem os velórios, não permitem que as pessoas morram do que morrer, sejam veladas, mas eu não vejo falar em autopsia, ou necropsia, ou autópsia. Talvez não seja necessário, mas era bom apresentar a autópsia, apresentar como é que fica o organismo por dentro, como é que fica, por que a pessoa apresentar os resultados, exames de testes de positivos, apresentar sim bastante exames assinados por bioquímicos compromissados com seus deveres legais e morais e o seu juramento profissional, sob pena de terem seus diplomas cassados e tudo mais. Queremos ver a verdade, é isso que nós queremos ver. Tá? Porque eu estou convencido de que esse vírus realmente está aí, vai pegar bastante pessoas e vai matar, graças a Deus, e espero em Deus e rogo a Deus, muito poucas pessoas. Muito poucas. Mas sabe quem é que vai, sabe onde é que ele vai repercutir na acepção da palavra? Ele vai ressoar, ele vai apresentar as suas grandes contaminações? É na pobreza que foi gerada no mundo até hoje. Na pobreza, na falta de obras sanitárias, como esgoto tratado, água encanada, na falta de instrução de lavar as mãos após usar o banheiro, de lavar as mãos antes das refeições, de lavar as mãos antes de pegar qualquer alimento, antes de pegar qualquer coisa que vai levar à boca, de ter o costume de não ficar levando a mão aos olhos, à boca e nariz, não só pelo coronavírus, pelo Covid-19, mas também por ele, mas também por outras coisas, por outras doenças que são transmitidas pelas mãos, pela falta de higiene, o banho diário. Tudo isso se faz necessário explicar para as pessoas que tudo isso tem que continuar para sempre. Nós queremos a nossa liberdade de saber para optar. Porque, torno a dizer, se o isolamento é a única prevenção, toque de recolher. Só sai de casa uma pessoa por casa, depois de examinada. Ah, bom, tem São Paulo que tem
14 milhões de habitantes, vai ter que ser feito lá também. Eu trabalhei em São Paulo, morei em São Paulo e sei que São Paulo é enorme, mas para cada setor ela é bem pequenininha. Cada setor se firma na sua região, na sua área. Certo? E por fim, a pobreza está dando troco. Não os pobres, a pobreza. A sujeira. Nosso rio Cará aqui em Lages. Tenho certeza absoluta que ele serve de alguma maneira para esse vírus se manter ativo. Porque ele é um rio morto, um rio podre, onde nós mesmos jogamos nossos detritos domésticos, onde vários prédios têm seu sistema de esgoto ligado diretamente para despejar no rio. E não é só, tem o Tietê em São Paulo, Pinheiros, a Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio, enfim, tantos lugares, a Lagoa da Pampulha em Minas Gerais, e assim, se você for procurar, em todo lugar tem rios poluídos, mortos, o Rio Cachoeira em Joinville, aqui em Santa Catarina, e assim por diante. E assim por diante. A derrubada indiscriminada de matas ciliares, tudo isso agora está dando troco. Podem ter certeza. Podem ter certeza. Não sou um eco chato e não sou daqueles que consideram a natureza intocável. Não, sou daqueles que acham que a natureza tem que ser explorada com respeito e com sustentabilidade. Mas sempre pensando no homem. Sempre pensando na existência do homem. E sem as árvores, sem as matas ciliares, sem a nossa Mata Atlântica, que já está em 10% do que tinha, sem as nossas florestas tropicais, os coqueirais lá no Nordeste, a vegetação rasteira ali do Centro-Oeste, o Pantanal com a sua vegetação peculiar, a floresta amazônica, e assim por diante. E assim por diante. Já exterminaram com os nossos pinheirais aqui, os pinheiros araucárias, mais conhecidos como pinheiros brasileiros. Acabaram. Extinguiram várias espécies junto com eles. Então, essa falta de pobreza, essa falta de atendimento aos pobres, essa falta de alimentação correta e nutritiva e saudável para as pessoas, como um direito inalienável de qualquer um, porque nós temos que lembrar que o mesmo sol nasce para todos, a mesma quantidade de oxigênio que existe no mundo mantém vivos todos, a mesma quantidade de água mantém vivos todos, os alimentos não, os alimentos é para alguns. Todo mundo nasceu com boca, mas poucos vão se alimentar devidamente. E poucos estão se alimentando devidamente. E esse mesmo conjunto de coisas também mantém o Covid-19 ativo. Então não adianta, não existe distinção entre ricos e pobres. Temos lá o primeiro-ministro britânico, lá o Boris Johnson, na UTI, tivemos o príncipe Charles, da realeza, de sangue azul. O sangue azul também foi contaminado. Temos várias pessoas, vários magnatas, vários milionários, vários empresários, vários comunicadores, e também temos um enorme contingente de pobres, desnutridos, porque se engana quem pensa que é só os moradores de rua. Tem muita gente que mora em casas que de um jeito ou de outro foram construídas até com uma certa decência, passando fome. E temos passando necessidade, muito mal alimentados. Não recebem as 2.500 calorias mínimas que nós precisamos diariamente para nos manter saudáveis. É isso que nós precisamos pensar. Assim nos tranquilizaremos. Assim nos manteremos com fé e dispostos a lutar
ao lado daqueles a quem nós outorgamos o mandato para nos representarem, seja no executivo, seja no legislativo. Lamentavelmente não é o caso do judiciário, que se fosse por eleição, como em muitos países do mundo, pelo menos nas carreiras iniciais, a situação seria outra no Brasil. Não elegemos um grupo nacional de controle do Covid-19, chefiado pelo presidente da República, ou se não for pelo presidente da República, por uma autoridade médica com poderes para tanto, decretado o estado de sítio no país, decretado o estado de sítio, quebra do ordenamento jurídico normal, mas já preparando a volta, já preparando o arcabouço de medidas que vão garantir o emprego, a sobrevivência daqueles que vivem, que são autônomos, daqueles que são microempreendedores, daqueles que são empregados e foram demitidos. Nós não precisamos de guerra política, de picuinhas nesse momento. Não precisa vir o condenado lá mandar o governo girar a guitarra e fabricar dinheiro. Guitarra é um apelido que se dá para as máquinas que fazem dinheiro. Não precisa vir ele, porque ele não sabe porcaria nenhuma, a não ser fazer o que ele fez para ser condenado a tanto tempo de cadeia. E ter ficado tanto tempo preso, e só saiu por questões que precisam ser resolvidas no Brasil urgentemente. Para que cada um fique no seu quadrado, em tempos normais. Agora, eu esperava uma comissão nacional, fazendo parte de todos os governadores, sei lá, os presidentes das federações, da Federação Nacional dos Municípios, da OAB, do CREA, do CRECI, do CRM, CRO e de todos os CR da vida, aí, todos os órgãos e entidades de classe, sindicatos, todos tínhamos que sentar e participar das equipes multidisciplinares que vão decidir os destinos do país, atacado por um inimigo mortal, segundo dizem eles, e com certeza e que providências necessitam ser tomadas em conjunto. Em conjunto. Porque não adianta resolver o problema de Santa Catarina se não resolver do Rio Grande ou do Paraná. Para começar. Precisamos resolver o problema de todos, para voltarmos a circular com tranquilidade. Quanto ao vídeo do médico que está circulando aqui em Lages, eu acho que ele vai saber dar as explicações e, como dizia o velho anjo pornográfico, ele dizia que se todo mundo soubesse como é que era as salas onde são feitas as leis e as cozinhas dos restaurantes finos, ninguém mais comeria nesses locais ou obedeceria às leis. Então vamos agora, com toda a calma, com toda a tranquilidade, manter as medidas que os órgãos estão mantendo, mas não vamos parar de questionar. Estamos em casa? E-mail para essa turma. Já restringir o WhatsApp agora, você não pode mais por vez, fazer um compartilhamento de notícia, de mensagem, de coisas que recebeu. Isso já é uma censura, já é uma coisa. E antes era livre, depois caiu para 20, agora caiu para 5, e agora para 1. No caso do WhatsApp. Queremos a verdade, participar da verdade e contribuir para acabar com essa pandemia. Isso é que vai nos tranquilizar definitivamente. E isso é que vai nos fazer cumprir as regras.